Olá, sejam todos bem-vindos à Jam Station e hoje o assunto vai ser uma das 12 possibilidades de o que teria causado os efeitos Mandela. Bom, vamos começar pelo começo. O efeito Mandela ocorre quando um grande grupo de pessoas lembra de algo de maneira diferente do que é atualmente. E hoje vou tentar responder a pergunta: o que causa o efeito Mandela? É um tema que é debatido há vários anos e algumas pessoas até me consideram como especialista de tão bitolado que eu fiquei nesse assunto, né? Então, o curioso é que tem muitos argumentos convincentes e coisas que me convenceram de que é uma grande possibilidade de ser a realidade. Bom, ao longo do tempo, né, a gente pode desenvolver muitas opções e explicações. Cada uma exploraria uma possível causa do efeito Mandela, né? Desde viagens no tempo, falhas de memória e muito mais. E lógico, né, sempre explorando uma das possíveis causas. E hoje vamos falar sobre a teoria da viagem no tempo. Bom, para começar, imagine o seguinte: as viagens no tempo são hipoteticamente possíveis, né? Lembre-se, hipoteticamente. Pequenas mudanças no passado poderiam gerar efeitos em cadeia que alteram o presente. O efeito Mandela poderia ser uma consequência de viajantes do tempo interferindo no passado e assim mudando detalhes aparentemente insignificantes, só que resultam em alterações sutis e potencialmente significativas na nossa realidade atual, né? Imagine o seguinte, leva isso um passo adiante. Algumas das nossas memórias poderiam ser de uma linha do tempo alternativa antes que alguém voltasse e mudasse a história, por exemplo. Ou seja, a gente lembra, pode ser que esteja lembrando direito, corretamente, mas não é mais a realidade atual por causa dessas mudanças causadas pelas viagens no tempo. Então você se lembra de um tempo que não existe mais. Quem sabe? Mas antes da gente se aprofundar nas hipóteses, deixa eu explicar como que as viagens no tempo poderiam funcionar. Elas podem ser divididas em três categorias principais, mas não apenas essas três. Mas as principais são as mais aceitas pela ciência. 1. Linha do tempo fixa. Né? 2. Linha do tempo dinâmica. E a 3. Linha do tempo baseada em multiverso. Essa última, pessoal, agora, quem está assistindo cinema nos últimos anos, vai começar a lembrar de Marvel e DC, né? Mas não era apenas eles, e eles não foram os primeiros a usar isso, nem nos quadrinhos. E olha que eles usam isso desde décadas de 60 e 70. Mas vamos explicar uma por uma. A linha do tempo fixa, primeiro. Ela propõe que o tempo é linear e imutável. Então, qualquer mudança que você faça no passado não vai alterar o resultado final e tudo já está pré-determinado. Ponto. Por exemplo, se você impedir que o criador de um refrigerante desenvolva ele, impedir que o criador da Copa do Mundo crie a Copa do Mundo, né? Então, ainda vai ser criado essas coisas de alguma forma, né? Pode ser pela mesma pessoa ou por outra pessoa. Isso não muda. O que muda é apenas que você voltou para tentar mudar. Mas talvez isso seja uma coisa pré-determinada também, né? Então isso já estava destinado a acontecer, você não tem como mudar. Então, nesse cenário, as viagens do tempo não alteram o presente. Elas podem ser reais, mas elas não mudam. Existem muitos filmes que acontecem isso. Então, o efeito Mandela teria pouca chance de existir numa linha do tempo dessa, né? A linha do tempo fixa. Então, por exemplo, existe um filme em que o garoto, no fim da adolescência e início da vida adulta, está assistindo uma filmagem VHS de quando ele era criança do aniversário dele, com os amigos dele. De repente ele nota que em um momento da filmagem aparece ele naquele dia em que está assistindo, vestido daquela forma, só que dentro do vídeo do aniversário dele de infância. Eu não lembro agora o nome do filme exatamente, mas eu acho que ele tem na Amazon ou Netflix. O que acontece? Ele descobre que ele tem uma forma de criar uma máquina do tempo para voltar para aquele tempo e descobrir por que ele estava ali. E aí tudo acontece, ele vai e volta para aquela época, acaba até morrendo naquela época, e ele, né, a resolução disso tudo é tudo já estava acontecendo da forma que ia acontecer. Então aquele passado é exatamente o mesmo, não mudou nenhuma vírgula de lugar, tudo aconteceu da mesma forma que era para acontecer. Essa é a linha do tempo fixa. Então vira um loop infinito da vida dele,
né, dele começar e terminar naquele ponto. Temos a linha do tempo dinâmica, né, que qualquer alteração feita no passado afeta o futuro. Né? Por exemplo, se o criador da Coca-Cola, por exemplo, né, ele não criasse a Coca-Cola, talvez a Coca não existiria hoje. Outra marca poderia ocupar o seu lugar, né, como a própria Pepsi, sei lá, uma Mountain Dew seja a nova Coca-Cola, né? E aí o que acontece? Continuaria existindo, mas o futuro sendo alterado, né, de uma forma diferente. Ou então outra pessoa inventaria a Coca-Cola, daria o mesmo nome, ou talvez mudasse a forma de escrever, ou o logo seria diferente. Mas ainda assim é uma linha do tempo dinâmica, ela ainda pode ser modificada, mas ela é a única existente. Qualquer mudança no passado muda o futuro. Isso já ajudaria a explicar os efeitos Mandela, porque você pode mudar um pouco o passado, e aí só que as coisas ainda aconteceriam de alguma forma, então só mudou a forma, ou seja, a linha do tempo ficou um pouco mais maleável. Lógico, nesse cenário o efeito Mandela faz sentido porque mudanças do passado resultam em diferenças no futuro. Então, o Efeito Borboleta é um bom filme para explicar isso, por exemplo. Bom, também temos a teoria do multiverso, que ela sugere a existência de um número infinito de universos paralelos, no qual coisas parecidas ou iguais ou bem diferentes ou pouco diferentes, sabe? Então, suas ações afetam apenas a linha do tempo em que você está. Por exemplo, as variações aí de uma marca tipo Kit Kat, ou então nome de marcas de leite, sei lá. Então, as suas ações vão afetando, né? Elas, por exemplo, qualquer pequena mudança você pode fazer uma nova ramificação ou várias, né? Um sim e um não podem, na verdade, ramificar para 10, 20, 30 possibilidades de cada lado, né? Do que pode ser acarretado a partir daí, né? Então, o que acontece? Existe em alguma linha do tempo, vai existir em outra, talvez não exista, em alguma outra demora um pouco mais, em alguma outra vai acontecer antes, mas aquilo pode acontecer ou não e dividir em várias linhas do tempo por causa disso. Quem assistiu a série do Loki, por exemplo, vai ver que são várias linhas do tempo, são universos diferentes. Uma linha do tempo ela pode se desgastar e deixar de existir. Tudo que aconteceu nunca teria acontecido. É meio confuso, pode explodir a cabeça de alguns, mas é uma opção. O que acontece? Essa teoria poderia explicar o efeito Mandela, sugerindo que a gente está alternando entre linhas do tempo diferentes, né, paralelas, o que resultaria em memórias divergentes, como um logotipo ligeiramente alterado, né, Fruit of the Loom sem a cornucópia e a com a cornucópia. Agora que as linhas do tempo foram explicadas, vamos tentar explorar um pouquinho mais a fundo isso, né? Vamos considerar a possibilidade teórica de que as viagens no tempo ocorrem numa linha do tempo dinâmica ou baseada no multiverso, assim como as suas implicações impressionantes para o efeito Mandela. Se viagens no tempo forem reais, é possível que já existam hoje, por exemplo. Alguém que conhecemos poderia ser de outra época e a gente nem saberia, a não ser que a pessoa fale. Nesse caso, como o efeito Mandela se encaixa, né? Pequenas alterações no passado podem desencadear o efeito borboleta. E não estou dizendo de pagamentos que podem te assustar, como o efeito borboleto, mas isso é outra história. O que o efeito borboleta pode fazer? Né? Ele conecta tudo. O efeito borboleta afirma que pequenas mudanças no passado podem gerar grandes alterações no futuro. O bater de asas de uma borboleta aqui pode, né, ser a causa daqui a alguns dias de um furacão rolando nos Estados Unidos, um terremoto no Japão, não sei. Mas tudo pode ser uma causa e tudo pode ter um efeito. Logo, o efeito borboleta. Bom, lógico que pequenas mudanças mudam tudo. Isso a gente já conhece. Inclusive, até a série de Sandy Júnior, de adolescência, que passava na Globo, teve um episódio sobre isso. Mas isso deixa para um outro vídeo. Agora, considera um campo vazio hoje em dia. É um exemplo clássico aqui. O campo está vazio. Imagina que 100 anos atrás alguém plantou semente nesse lugar. No presente, esse campo estaria coberto de árvores, arbustos, flores. Um pequeno ato no passado gerou um grande impacto no presente e no futuro. Então, esse é um exemplo geográfico real do efeito borboleta, por exemplo, o Vale do Baudelaire.
no Chad, na África, né? Ele era um lago que secou há milhares de anos, mas o seu solo ainda contém nutrientes que os ventos carregam até a Amazônia e acabam fertilizando ela. Isso pode significar que a Amazônia, em parte, depende de um lago extinto da África. E se ele não tivesse sido extinto, a Amazônia existiria? Outro exemplo, vamos falar sobre um artista que foi recusado na Faculdade de Artes de Viena. Ele tinha ali seu talento, mas ele foi recusado porque achavam que ele não se encaixava, né? Só que talvez, se ele tivesse sido aceito, milhões de pessoas teriam continuado vivas. Eu tô falando sim dele, né? O líder do Partido dos Trabalhadores Nacional Socialismo, ou Partido Nazista, Adolf Hitler. Ele era um artista que, numa época em que estávamos, como hoje o Brasil está, emergente, com incertezas financeiras, né, e brigas e polarização política. Então, aí o que acontece? Se ele tivesse sido aceito na escola de arte em Viena, talvez a sua vida e a de milhares de pessoas tivesse seguido um caminho diferente. Muita gente não teria morrido. Pequenas decisões também podem gerar impactos massivos. Imagina, ele poderia, ao invés de ter sido uma pessoa ruim, ele poderia ter sido um grande artista, um renomado pintor. E aí, ele não teria feito todas as atrocidades que fez. Outro exemplo, um caso histórico. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry Tandy poupou a vida de um soldado alemão ferido, o mesmo Adolf Hitler. Essa decisão aparentemente insignificante pode ter mudado totalmente o curso da história. Assim, o efeito borboleta mostra como pequenas mudanças aqui podem ter consequências gigantescas lá. O passado, uma coisa pequena, no futuro, algo grande. A mesma coisa ocorre na ideia do filme do Deadpool, se não me engano é o segundo, que nas cenas pós-créditos ele quer matar o bebê Hitler. Só que isso implica num episódio de Além da Imaginação também, que mostra, né, uma viajante no tempo acidental que descobre que ela está sendo babá de um bebê que é Hitler. Se ela mata aquele bebê e eles trocam de bebê, aquele bebê que foi trocado é que vai se tornar o novo Hitler, porque ele não sabe que o Hitler verdadeiro morreu, e aí aquele que não é o que se tornou e fez toda a atrocidade. Então talvez o bebê original não sendo morto, talvez não tivesse a mesma história, o mesmo destino. Então tudo pode gerar um problema lá na frente. Então, caso histórico por aí já diz muita coisa. Então, se o efeito Mandela é causado por viagens no tempo e pelo efeito borboleta, isso levanta muitas questões. Ainda estamos na mesma linha do tempo original. A gente está alternando entre dimensões paralelas? Existe uma linha do tempo original mesmo? E se sim, será que a gente ia gostar de voltar para ela? Talvez o efeito Mandela seja só um paradoxo temporal criado por alguém do futuro que é fã dessa ideia. Quem sabe alguém que assistiu esse vídeo e esse vídeo fez essa ideia estalar na cabeça dele. São grandes dúvidas que ficam no ar. Ai, ai. Se essa teoria for verdadeira, poderíamos estar vivendo as consequências agora, né? Como os efeitos Mandela. Será? Afinal, sem provas concretas da existência das viagens do tempo, tudo isso aqui é só especulação, mas é uma possibilidade. E especular é exatamente o objetivo aqui, né? Então, o que você acha? As viagens no tempo causam um efeito Mandela? Compartilhe suas ideias aí. Se você estiver vendo pelo YouTube, comenta aí embaixo. Se estiver vendo pelo Sou Mais Pop, lembre-se de seguir também lá no canal Yatalog no YouTube. A gente se vê por aqui na Jam Station. Sempre muito mais.